E aí, beleza? Em tempos lendários, onde deuses andavam sobre a terra, Atena, deusa da sabedoria e da guerra, tinha o poder de destruir a humanidade, mas escolheu proteger os humanos. E assim, bravos cavaleiros lutavam por Atena e aprenderam a dominar o poder do cosmo, o poder infinito das estrelas, e travavam assim poderosas batalhas pelo céu para proteger a deusa da sabedoria. No entanto, com o tempo, os deuses se tornaram lendas e depois mitos desaparecendo na história. Só que há 18 anos atrás, Atena renasceu em uma criança indefesa e um cavaleiro de armadura dourada deu a vida para protegê-la, onde ambos caíram na terra. E desde então começou a busca dos guerreiros capazes de proteger Atena e a terra, conhecido como os Cavaleiros do Zodíaco. Ok? Agora conhecemos Saint Seiya, um garoto que estava relembrando momentos com sua irmã, mas foi interrompido por Cassius, dono do clube e apostador de Seiya em lutas livres, pedindo para ele lutar de verdade dessa vez e parar de ficar dançando. Seu oponente seria Jack, a Fera, campeão das últimas lutas no octógono, e Sant era conhecido como Garoto de Rua. E assim que a luta começou, Jack estava com sangue no olho para atacar Seiya, que era extremamente rápido nos seus movimentos. Porém, Cassius queria que Seiya atacasse Jack, que o ignorou e ainda tirou seu charuto da boca com um chute. Essa provocação fez Cassius cair no ringue e acabar com Jack com apenas uma bicuda na cara, e agora ele seria o próximo oponente de Seiya. E se mostrou muito forte, sem piedade, e deu uma bela surra em Seiya, o deixando imóvel, e toda a arena gritava o nome de Cassius. Porém, nesse momento, lembrando de sua irmã, uma áurea azul tomou conta de Seiya e era o poder do cosmo, e sua explosão de energia lançou Cassius para longe. Porém, na sequência rolou uma outra luta, só que agora Seiya estava com mais habilidades e até venceria a luta, mas decidiu correr do octógono. E quando se preparava para ir embora, um homem veio falar com ele, dizendo que alguém estava do lado de fora e queria vê-lo, dizendo que sabia do seu passado e da procura dele por sua irmã. Cassius avisou alguém no telefone que achou o garoto do cosmo, e do lado de fora, Arman Kido falou a Seiya que ele incomodou muita gente com a tal luta estranha dele e que uma mulher chamada Vander Guarat, sua ex-esposa, estava a caminho, onde seu objetivo era recrutar guerreiros com habilidades especiais como a dele, só que os transformava em escravos e ele teria que fazer uma escolha: ir com ele ou lutar contra esses soldados de elite de Vander. E assim que Seiya viu eles, decidiu ir com Aman, e os tais soldados já derrubaram o guarda-costas com muita facilidade. A perseguição se seguiu até Aman e Seiya encontrarem Mylock, um funcionário de Aman que atirou nos soldados, mas mesmo assim eles pareciam ser a prova de bala. Então começaram a correr e conseguiram escapar, chegando até o carro, só que mesmo assim ainda continuaram sendo perseguidos, agora por uma nave atirando contra o carro, e mesmo Mylock mostrando muita habilidade no volante, tinha uma enorme nave para despistarem, já que foi Seiya que demonstrou o poder do cosmo na luta no octógono, e era por isso que queriam pegá-lo. A oportunidade que Mylock achou foi entrar em um túnel, e assim conseguiram escapar, e a humana até contaria tudo, mas ainda era muito perigoso e tiveram que apagá-lo. E em uma visão, Seiya lembrou que sua irmã foi levada por uma mulher, era justamente Vander, a mulher que estava procurando o poder do cosmo. Acreditando que a garota tinha, levou ela no lugar de Seiya. Então Seiya acordou na nave de Aman e, meio confuso ainda, pousaram em uma mansão isolada em uma ilha. E lá Aman se apresentou com mais calma, dizendo que já foi um poderoso homem de negócios um dia, só que hoje tinha outra paixão, a mitologia, e que Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, voltou na forma humana para a Terra, e o destino dele era ser um de seus guardiões. Claro que Seiya achou aquilo ridículo e que Aman era louco de pedra, mas ele explicou que o cosmo o trouxe naquele lugar, citando sobre a procura dele por Patrícia, e disse que foi Vander que a levou, pois Patrícia deixou ele ficar para proteger um dos guerreiros de Atena, o Cavaleiro de Pégaso. Assim ele conheceu Saori, e a missão de Seiya era protegê-la, pois ela era a reencarnação de Atena na Terra. Porém, Seiya só viu uma garota rica e mimada na sua frente, só que Saori deu a ele uma caixa, e dentro tinha um colar, justamente aquele de Patrícia. Aman explicou que continha dentro daquilo a armadura do Pégasus, mas como tudo aquilo naquele momento parecia muito confuso, decidiram tomar café e tirar o dia de folga. Enquanto isso, no ringue de Cassius, Vander, com seu rastreador Nero,
Nero repreenderam Cássio por ter deixado o garoto escapar e que sua parceria estava desfeita e Cássio perderia o seu clube. Já Ceia comia desesperado, dizendo que de onde ele veio, comia o máximo que conseguia e quando desse, pois nunca saberia quando teria outra refeição. E quando ficaram sozinhos, Saori explicou que não era uma deusa ainda, mas Atena se manifestava em seu corpo, como naquele momento que não conseguiu controlar o cosmo. As janelas se fecharam. Todo o poder ficou em volta de Saori e Amon apareceu, dizendo que se ele encostasse nela, morreria. E assim que Saori se acalmou, Amon explicou que aquelas janelas eram fechadas para bloquear o sinal do cosmo e quando isso acontecia, elas eram ativadas. Então Saori nunca poderia sair daquele lugar, sendo prisioneira na sua própria casa. Enquanto isso, no ringue, Vander queria ver até onde Cassius aguentaria lutando contra um de seus soldados, apanhando várias vezes, mas sempre ficando em pé, mostrando determinação e lealdade, até que Vander deu a oportunidade para ele caçar o garoto e devolveria o seu ringue clandestino e faria até de graça o serviço, pois Cassius queria matar Ceia. Porém, ele continuou se esforçando e com o tempo e os dias meditando nas estrelas, agora sim estava progredindo, até conseguindo acertar Marin e finalmente quebrar a pedra com um golpe. Enquanto isso, Nero torturava o prisioneiro, que apesar de ser forte, descobriu com seus poderes o seu medo, criando assim uma ilusão, o forçando a contar onde acharia Amon Kido. Ceia teria seu último desafio, uma pedra que apenas com o poder do cosmo ele conseguiria destruir, e finalmente conseguiu controlar e com um golpe destruiu a pedra, liberando assim do seu pingente a armadura do Cavaleiro de Pégasus, mudando até suas roupas na sequência. Só que teve uma visão e na sequência viu que também Amon participou quando levaram sua irmã e queria ir embora tirar satisfação. Mas Marin disse que ele não estava pronto e deveria controlar os seus sentimentos, só que Ceia não ligava para isso e começaram a lutar e agora tinha o poder do cosmo e a luta era de igual para igual. Mas em uma disputa de poder, Ceia perdeu sua armadura e disse a Marin que ou o deixava ir ou o matava, pois não queria ficar ali. Ceia então chegou furioso na mansão querendo falar com Amon, dizendo que ele sabia onde estava sua irmã e querendo até atacar Mylock, mas Saori o impediu. Disse que contaria o que houve com sua irmã pegando uma moto e mesmo não podendo sair da mansão, foram até a cidade para conversarem e lá ela explicou que seu pai fez aquilo por ela, que Vander um dia segurando ela quando pequena teve uma explosão de poder e quase matou sua mãe, que fez ela perder os seus braços, mas Amon então usou a tecnologia da armadura dourada para curá-la e desde então Vander tem que consumir o poder do cosmo para se manter viva. Porém, quando levaram Patrícia, perceberam que a garota não tinha o poder do cosmos e a liberaram, só que ela ficou vigiada por dois homens e por isso não voltou para ficar com Ceia, pois precisava protegê-lo. Já na mansão, Mylock avisou que Vander estava a caminho e a missão dele agora era proteger Saori, que conversando com Ceia disse que sua mãe Vander acreditava que quando ela se transformasse na deusa traria apenas a destruição para o mundo e pediu para Ceia, caso isso acontecesse, que impedisse a todo custo. Nesse momento, Vander estava a caminho da mansão e os guardas não foram páreo para os homens de Vander, ainda mais que Cassius não tinha piedade e era bastante violento. Ceia então teve uma conversa com Saori, que explicou que foi Amon e Vander que a encontraram e juntos eram seus pais adotivos. Porém, Vander ficou interessada na tecnologia e na armadura dourada e Amon em proteger a deusa Atena. Ceia também explicou que sua irmã era gentil e forte e sempre teve visões com ela, e eles então falaram do que tinham em comum essas visões com o cosmo, e Ceia decidiu treinar com a Amazona de Pra para controlar esse poder do cosmo, e isso poderia ajudá-lo a encontrar sua irmã. Enquanto isso, Vander tinha mais um fracasso com um dos seus protótipos e Nero também fracassou com ela, mas sugeriu para ela que poderiam encontrá-la tirando essa informação do prisioneiro que capturaram. Que de manhã Ceia seguiu para o seu treinamento, mas teve um breve momento de gentileza com Saori, que deu a ele um lanche e um começo de um romance. Mas seu destino era a montanha solitária e Mylock não podia levá-lo até lá, tendo que escalar sozinho até chegar ao topo, e lá ele encontrou Marin, a Amazona de Prata, mostrando o seu colar e dizendo que era o Cavaleiro de Pégasus. Porém, Marin disse que o Cavaleiro de Pégasus era corajoso, humilde
e, acima de tudo, dedicado a proteger a deusa Atena. Mas com isso ele entrou em um dilema, pois não estava ali para proteger ninguém, e sim achar sua irmã. Então Marin se recusou a treiná-lo, mas Seiya precisava desse treinamento para achar sua irmã, então Marin propôs a ele um teste. Se ele quebrasse uma pedra com as mãos, seria seu aluno, que claramente fracassou na primeira tentativa, e Marin então explicou que tudo no mundo era feito a partir de átomos, e o poder do cosmo era tão poderoso, capaz de controlar qualquer átomo do universo, inclusive uma simples pedra que ela explodiu com suas mãos. Então teria que sentir o cosmo dentro dele e assim conseguiria. Porém, ele se concentrou, sentiu o cosmo, mas mesmo assim não conseguiu quebrar a pedra. Porém, vendo que ele poderia ser o Cavaleiro de Pégasus um dia, Marin decidiu treiná-lo. Já Cassius passou por uma transformação e agora era um ciborgue de Vander, mas mesmo assim sem muita disciplina. E Seiya começaria seu treinamento, só que Marin queria ver como ele lutava. E sua técnica era fraco para o poder da Amazona de Prata, que desapareceu e reapareceu, usando o seu poder do cosmo em cima de Seiya. E se ele quisesse uma arma, o cosmo seria para ele, pois só assim para enfrentar as batalhas que o aguardavam. E naquela noite Saori teve uma visão onde o poder da Atena matava até mesmo seus cavaleiros e destruía toda a terra, e ao acordar disse ao seu pai que esse seria o seu maior medo, de se transformar em uma deusa da guerra e destruir a humanidade. Já Seiya continuava seu treinamento, só que mesmo lembrando de sua irmã e se esforçando, não teve progresso, não conseguindo ativar o poder do cosmo, e com isso ficou muito chateado aquela tarde. Cassius queria fazer exigências, mas Vander queria falar com seu ex-marido. Mylog precisava chegar à sua nave, mas teria que enfrentar alguns guardas de Vander. Enquanto Aman e Vander discutiam sobre o passado, Seiya e Saori chegaram à mansão. E aí uma batalha iria começar, e Aman até tentou ameaçar com uma bomba, mas Cassius impediu, destruindo o controle e batendo em Aman, e do lado de fora a batalha começou. Seiya se mostrou habilidoso, no entanto, assim que Cassius entrou na briga, ele queria se transformar, mas não conseguiu, e acabou foi apanhando de Cassius. Por outro lado, Mylog se dava bem na luta na garagem, e Seiya até tentou usar o poder do cosmos, mas foi em vão. Mylog era habilidoso, conseguiu acabar com todos os soldados e iria escapar de avião para resgatar Saori, porém Cassius não parava de bater em Seiya, e faria isso até matá-lo. Só que nesse momento, Aman ativou a bomba que destruiria toda a mansão, onde Vander conseguiu escapar, mas com os destroços, Seiya e Saori foram lançados para longe, e com isso o garoto não tinha forças para ficar em pé, vendo que os soldados levaram Saori embora. No QG, Vander a colocou em uma pedra capaz de drenar o poder de uma deusa, mas ali até tiveram uma conversa emocionante entre mãe e filha, mas segundo Vander, ela estava fazendo aquilo para proteger a humanidade. E a drenagem do poder começou, e Seiya acordou nos escombros. E o único que ainda estava vivo era Mylog, só que nesse momento ele entrou em meditação e começou a conversar com a Amazona de Prata, que fez ele passar por outro teste, agora com visões de quem ele precisava proteger, e sabia que tinha que ser forte até para si mesmo, indo agora determinado para recuperar Saori, que por sua vez estava sofrendo na sala de extração. Mylog se aproximou do castelo e sabia que não podia pousar, então Seiya teria que saltar, e foi nesse momento que ele finalmente sentiu o poder do Cavaleiro de Pégasus, e assim que pousou no chão já tinha ganhado a armadura, mostrando aos soldados que sua força era absurda e superior, acabando facilmente com eles, e Cassius, que tentou atacá-lo, levou um golpe tão forte que destruiu sua armadura. E Seiya agora estava a caminho de Saori. Enquanto isso, vendo o sofrimento de sua filha, Vander pediu para Nero desligar as máquinas, mas ele não iria fazer isso, então pediu para os seus soldados matá-lo. E nesse momento ele se revelou que Nero era um cavaleiro negro, se transformando, e era extremamente poderoso, acabando com os soldados e só sobrando Vander para enfrentá-lo, que mesmo ela tendo os braços feitos da armadura dourada, não foi páreo para ele, que assim que a derrotou, pegou o seu poder para ele, e agora iria matá-la, mas nesse momento Seiya apareceu, e Nero impediu ele de pegar Saori, dando um soco e o enviando para o terraço. E lá a batalha entre os cavaleiros do Zodíaco começou, e realmente eram poderosos, e estavam destruindo até o castelo,
e Seiya até tentou usar os seus poderes de Pegasus, mas Nero é Ikki de Fênix, um dos cavaleiros mais poderosos que existe, pois era o único a usar aquela armadura. Porém, em um ataque da Fênix contra a constelação de Sagitário de Seiya, destruíram todo o telhado, caíram novamente onde Saori estava. Porém, agora já era tarde. O poder da Athena já tinha se manifestado e ela se transformou. E segundo Nero, aquela era a forma da deusa da destruição, só que ele não teve chances ao atacá-la, pois apenas com a aura ela destruiu a armadura de Fênix. E com isso, Saori, com um pouco de consciência que ainda tinha, disse a Seiya que ele precisava deter a deusa, que apesar do seu poder absoluto e mesmo ele tendo sua armadura destruída, falou com Saori, dizendo que ela era na verdade a deusa da sabedoria e que ele nunca iria desistir dela. Com isso, ela conseguiu ceder e houve uma explosão enorme no castelo e Saori agora estava nos braços de Seiya, sendo uma deusa, e teve até compaixão de sua mãe, devolvendo os braços para ela, e Mylock ainda estava vivo e resgataram eles. Porém, o Ikki de Fênix também sobreviveu, e a missão deles agora era encontrar os outros cavaleiros do Zodíaco para proteger da guerra que estava por vir. Mas antes iriam fazer uma coisa: achar a irmã de Seiya. Terminando assim Cavaleiros do Zodíaco Live Action de 2023, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.